Oi, você está no IP Channel. Seu vídeo do Direto da Baia já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça disso. Valeu! Fala galera, eu sou o Beto e esse é o Por Dentro do Bicho. O assunto hoje é vermifugação. A vermifugação é um dos cuidados básicos essenciais para um cavalo. Se você tiver um cavalo, se você for um criador de cavalos, você vai ter que ter esse cuidado desde os primeiros meses de vida até a fase adulta. Os cavalos que tiverem com uma infestação alta de verme vão apresentar perda de peso, pelo opaco, inapetência, pode apresentar quadros de diarreia, pode apresentar quadros de cólica nos casos mais graves, anemia. Então os sinais são os mais distintos. Pode apresentar uma perda de performance se for um animal de esporte. Então os sintomas podem ser desde os mais discretos e mais sutis até sintomas graves, que vai variar de acordo com o grau de infestação pelos vermes. Os tipos de vermes que infestam os cavalos são inúmeros, é um número muito grande. Eu vou falar aqui rapidinho para vocês hoje sobre os mais comuns que vocês vão encontrar no dia a dia e que podem te causar prejuízo. E você sabendo identificar, você vai poder tratar de uma maneira mais adequada. A contaminação dos cavalos pelo verme é feita normalmente pela ingestão de ovo ou de larva presente na pastagem. Então esses ovos e larvas são ingeridos. Uma vez dentro do intestino, eles podem migrar, os ovos acabam eclodindo e as larvas que estão ali presentes podem migrar pelo corpo dos cavalos, então eles perfuram a parede do intestino, podem cair na corrente circulatória e ir para outros órgãos. Então eles causam uma lesão direta na mucosa do intestino, na parede do intestino, e podem também causar lesões em artérias e em outros órgãos, que aí, dependendo do caso, você pode ter uma clínica diferente. No caso de lesão de artéria, de parede de artéria, o cavalo pode acabar desenvolvendo ou quadros de cólica tromboembólica, então essa lesão acaba formando um trombo na região, e esse trombo ou ele pode se desprender numa artéria de um calibre maior e ir para uma região onde ela tem um calibre menor e obstruir, faz um êmbolo que a gente chama, então ele obstrui a passagem do sangue, e essa isquemia, que é o bloqueio da corrente circulatória na artéria, vai causar dor. Então ele pode ter uma cólica tromboembólica, que é um quadro bastante doloroso, ou dependendo da localização que ele tiver, ele também pode causar manqueira. Então a gente tem alguns casos de manqueira que são causadas por tromboembolismo da artéria ilíaca. Então o cavalo tem, nesses casos, tem uma circulação deficiente do sangue arterial e também causa dor. Então é um diagnóstico que também não é dos mais fáceis de ser feito. Uma vez instalada a lesão nessa artéria, na artéria ilíaca, se ela evoluir, o cavalo vai apresentar um quadro de manqueira que não tem muito tratamento, porque é uma manqueira por conta de uma dor isquêmica. Então você não consegue fazer uma cirurgia vascular para retirar esse trombo que está obstruindo a passagem. Existem alguns tratamentos que ajudam a tentar regredir o trombo, mas não tem uma eficiência grande. Então, se for um cavalo de esporte, você pode comprometer, você pode perder ele para o esporte. Fica um prognóstico bom para a vida, mas para o esporte o prognóstico não é bom. E a migração larvária ocorrendo pelo organismo, pelos outros órgãos, pelas outras vísceras, dependendo do órgão que ele migrar, ele pode causar um tipo de sintomatologia, um tipo de alteração no cavalo. Um deles é o paráscaris, que é um verme grande, comprido, que pode chegar a ter mais de 20 centímetros de comprimento e de 4 a 5 milímetros de diâmetro. Então é um verme facilmente visto quando sai nas fezes. Você pode encontrar ele vivo ou morto. Esse é um verme que causa um prejuízo grande, é um verme chato, às vezes ele desenvolve uma certa resistência ao vermífugo que você está usando, então tem que ter um manejo um pouco diferenciado, não simplesmente aplicar o vermífugo. Às vezes você dá o vermífugo e ele continua presente, o animal continua eliminando, então tem que ter um cuidado
diferenciado, eu acho que é o verme mais chato de lidar entre os que a gente tem. Ele, numa infestação alta, pode causar um bolo de vermes e acabar causando uma obstrução do intestino. Esse cavalo, uma vez nesse quadro, leva a cólica e, dependendo do caso, é uma cólica cirúrgica. A gente só vai conseguir resolver na cirurgia, a hora que você abre a barriga do animal, começa a manipular e identifica o ponto de obstrução. Muitas vezes é um achado durante a cirurgia. O cavalo começa com um quadro de cólica, a gente percebe que é um quadro obstrutivo que tem indicação cirúrgica, e a hora que está na mesa, que está manipulando o intestino, você encontra esse tipo de problema. Então não necessariamente ele precisa estar colocando verme pelas fezes para ter um quadro de cólica por obstrução, por paráscaris, por exemplo. Outro tipo de verme que a gente encontra são os grandes estrôngilos. Tem algumas espécies, estão em alguns tipos de verme, mas também são vermes cilíndricos, menores que o paráscaris, então tanto no comprimento como no diâmetro, mas são facilmente identificados se o animal colocar nas fezes. Esse tipo de verme particularmente pode causar uma perfuração da parede do intestino pela característica do ciclo evolutivo dele e eventualmente perfurar a parede do intestino, que vai levar a um quadro de cólica, é um quadro emergencial e pode levar à morte também pelo extravasamento de conteúdo intestinal para a cavidade. Eu tive um caso de um cavalo que desenvolveu um quadro de cólica por sobrecarga gástrica normal, então o quadro vai lá, passa a sonda, resolve lá, o estômago está ok. Na sequência ele acabou desenvolvendo um quadro de enterite. Então o intestino, logo na sequência do estômago, acabou se inflamando e a gente começou a tratar. Só que logo nos primeiros dias de tratamento eu percebi que não estava respondendo ao que a gente estava fazendo, de uma maneira um pouco fora do padrão, estava meio fora do comum. E o cavalo foi piorando, independente do que fosse feito, foi cada vez pior, e ele morreu em 2 a 3 dias. E isso me chamou a atenção, porque o tratamento não tinha surtido praticamente nenhum efeito e ele tinha evoluído de uma maneira desfavorável tão rápida. E quando a gente foi acompanhar a necrópsia, eu consegui identificar que ele tinha uma série de lesões de verme na parede do intestino e que em algumas delas essa lesão tinha causado uma perfuração da parede do intestino como um todo. Então ele estava alojado na camada entre a camada muscular e a mucosa, mas por conta dessa inflamação do intestino, a parede se enfraqueceu. Então nos pontos onde ele tinha uma lesão mais interna do verme, a parede do intestino acabou perfurando como um todo. E vazou o conteúdo, vazou fezes para dentro da cavidade do cavalo. O cavalo entra num quadro de choque, é uma emergência. E muitas vezes, mesmo que você coloque na mesa e tente lavar, às vezes você não tem tempo hábil para isso. Então colocar numa mesa cirúrgica, abrir, fazer uma cirurgia de cólica, explorar o abdômen, achar o ponto de perfuração, lavar a cavidade, ressecar, então retirar esse pedaço de intestino que está cometido. Então é um quadro extremamente complicado. E o cavalo acabou vindo a óbito. Então, por conta de uma complicação decorrente de uma lesão da parede intestinal por conta de uma migração de larva, de verme. Então é uma coisa que pode parecer que é uma bobagem, mas pode ter um desfecho completamente desfavorável e você perder o cavalo. Outro tipo de verme que a gente encontra são os pequenos estrôngilos, que são vermes pequenos, cilíndricos, avermelhados, bem pequenininhos, mas às vezes a gente vê envolto nas fezes, então nos casos de infestação alta. E tem um último tipo de verme que eu vou falar aqui para vocês hoje, que a gente não consegue ver o verme exatamente, mas você consegue perceber que o cavalo coça insistentemente a base do rabo, a cauda. Então ele fica se esfregando com a parte de trás da garupa no coxo ou na parede, junto na base do rabo mesmo. Esse verme oxiuris, ele causa um prurido, uma coceira intensa na região ao redor do ânus, e o cavalo fica insistentemente
coçando isso aí na parede ou no coxo, como eu falei, e o que a gente percebe? Ou você vê o cavalo coçando, ou você percebe o cavalo com a base, os pelos da base da cauda espigada, que a gente chama, então tudo apontado para cima, o pelo todo meio quebrado, às vezes chega até ferir. Isso também é sinal de verminose, de uma infestação alta desse verme, que também precisa ser tratada. É importante ao longo do tratamento preventivo, a gente faz, então ao longo do ano a gente recomenda que seja feita a vermifugação a cada 2 meses, de uma maneira geral, e é interessante que haja uma rotação de princípios, para você não ter uma resistência, para que os vermes não desenvolvam uma resistência ao tratamento que você está fazendo. Hoje no mercado existem uma série de vermífugos. Se você entrar numa loja você vai achar um monte, a prateleira vai estar cheia de várias marcas e tipos, mas é importante estar atento ao princípio ativo. Não necessariamente você trocar a marca ou o nome comercial, você está trocando o princípio. Às vezes são produtos que têm o mesmo princípio, então é um cuidado que tem que ser tomado e prestar atenção na hora de comprar. O ideal é que você faça um protocolo de vermifugação estratégico com auxílio do veterinário. Ele vai saber te orientar qual droga usar em qual momento e como quebrar esse ciclo para você ter essa alternância aí de princípios. E às vezes acontece, de mesmo numa tropa vermifugada, você tem infestação de vermes. Então é importante ter essa constância, é importante a observação no dia a dia e a maneira que a gente usa para controlar isso de uma maneira mais específica é o exame de fezes, onde a gente faz a contagem da presença de ovos dos vermes por uma quantidade de fezes. E aí você consegue ver se a infestação, se você tem ou não infestação, e se ela é baixa, média ou alta. Isso acaba direcionando também e ajudando no seu tratamento preventivo e estratégico. O que eu tinha para falar hoje para vocês sobre vermifugação era isso aí. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. A gente também está nas redes sociais, @diretodabaia e o meu, @betocinta.vet. Se inscreve no canal, assim toda vez que tiver um vídeo novo você vai saber. Se gostou do vídeo, dá um clique no joinha. Eu sou o Beto, por dentro do bicho, aqui no Direto da Baia. Abraço.